apóstolo esse dia que eu queria contar o testemunho que Deus tem feito na minha vida. E é assim, eu vou ser bem breve, né? Algum tempo atrás, devido a algumas situações familiares aí, eu tive que sair da casa da minha mãe. E foi uma situação bem difícil, porque a gente ser confrontado pelo da família é muito difícil. E em primeiro lugar eu coloquei Deus na situação, porque eu falei, eu não acredito que Deus vai me abandonar. Mas na Bíblia fala que a mãe pode esquecer, mas Deus não esquece, né? E aí diversas situações, eu fui morar na casa do meu sogro e tal. E aí passando por diversas dificuldades, que a gente sabe que não é fácil, os familiares, e aí quando você ainda mais é cristão e as pessoas são desviadas, né? Porque quando não são crentes é mais fácil do que desviado. E aí, passando por diversas situações, chegou um momento que Deus usou várias pessoas para poder falar que ali não era o meu lugar, que eu deveria tomar uma atitude. E aqui nesse altar já foi pregado várias vezes que o que nos guia é a palavra de Deus, apóstolo. E Deus usa profeta para confirmar, e Deus usou várias vezes. E através desse altar saiu várias palavras que seria um ano de transformação, um ano da totalidade. E eu falei assim, tá bom, eu vou tomar um passo de fé. E a primeira coisa que eu devo fazer é guardar o dinheiro para me comprar meu apartamento ou casa, né? E aí, diversas situações para poder ajudar os outros, fazer algumas situações em casa e tal, nunca sobrava dinheiro. Aí eu falei, Senhor, como que você quer que eu tome atitude, sendo que não sobra dinheiro? E aí Deus ministrou no meu coração, quando você pediu o seu emprego, você trabalhava de motoboy, entregando pizza, ganhava R$700 por mês, e eu te dei o emprego que você pediu. E quem te sustenta sou eu, não é seu emprego. Seu emprego, através do seu dinheiro, você não consegue fazer nada. Aí eu falei, então tá bom, vou obedecer, né? E aí teve uma discussão em casa, e aí a Vanessa, minha esposa, me confrontou dentro da minha casa. Aí eu falei, não, isso daí eu não aceito. Aí eu tomei uma atitude. E aí eu comecei a procurar apartamento e tal, falando com umas pessoas. E tinha uma pessoa que estava me ajudando em Osasco, vendo algumas coisas para mim, mas eu tinha falado para ela, não faça nada assim que vai tomar seu tempo, porque eu não tenho dinheiro. Você só me passa algumas coisas que tiver, mas eu não tenho dinheiro. E através disso daí, eu converso muito com o Tati, com a Rita, que mora próximo lá, e o Tati sempre ministrando na minha vida para mim focar, para mim fazer um voto. Fernando, faz um voto, não sai do caminho, é esse. E eu tomava posse dessa vitória. E aí, através desse dia, eu olhando os apartamentos, aí eu vi que uma pessoa estava vendendo apartamento, vendo o apartamento de um amigo meu e tal. E eu entrei em contato, eu falei, eu vou comprar esse apartamento sem ninguém saber. Porque se eu falar... E Deus falou assim, ó, vai que eu tô com você, porque sou eu que te sustento, não é seu dinheiro. Você não tem nada. E eu sabia que eu não tinha nada mesmo. Isso era verdade. E aí eu falei para outra pessoa que estava me ajudando em Osasco, falei, ó, eu tô vendo esse apartamento com você em Osasco, mas o que Deus preparou para mim é onde eu quero em outro lugar. Aí ela falou assim, vocês crentes aí, vocês vivem o sonho de outras pessoas, você sabe que você não tem capacidade para você morar onde você quer, você tem que ter dinheiro, não é assim igual você fala que quer ir, todo mundo quer ir. E eu falei, meu Deus do céu, essa daí é crente do demônio, né? Que era crente também. Mas ela falou assim, não, você tem que viver o que você pode, você não pode viver o sonho das outras pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, mesmo assim eu marquei com essa outra pessoa, eu falei, eu quero ver o apartamento. Aí chegando lá, tal, olhei o apartamento, tudo pronto, com sanca, tudo bonito. Eu falei, meu Deus do céu, é isso daqui que eu quero. Aí eu tinha visto um valor com ela lá. Aí acho que ela estava pedindo 220 mil, 230 mil, e já estava bem abaixo do mercado. Aí eu falei, tá, mas
o valor que você está pedindo, o valor do anúncio, ela falou, 199 mil. Ela tinha baixado o valor, eu não sabia, e ela que deu o valor. E eu falei, tá bom, o apartamento é meu, sem dinheiro. O apartamento é meu. Aí cheguei em casa, comecei a orar, minha esposa não sabia nada. E aí eu falei para Deus, e agora, né? Como que eu vou pagar? Porque eu falei que agora é meu. Aí eu comecei a negociar com ela, falei para ela, ó, tem um carro, você aceita? Ah, vou passar pro dono, que o dono é um amigo meu, só tô fazendo um intermediário. Aí passei pro rapaz é de Londrina, ele olhou o carro e falou, eu aceito o carro. Aí eu falei, meu Deus do céu, já tá dando certo. Aí faltava mais um dinheiro para dar uma entrada, para ficar pouco para financiar. Aí eu falei para ele, tá, mas falta X valor ainda, mas quanto você vai dar no carro? Meu carro tava 22 mil de tabela. Eu pensei dentro de mim, falei, meu, se ele me pagar 15 mil reais, vai o carro. Aí ele falou assim, não, eu vi o carro, gostei do carro, eu pago 28 mil. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi indo, aí eu peguei mais uma parte do fundo de garantia. E a gente sabe que eu estou falando isso daí, não é porque é para mim, é que Deus faz coisas diferentes. E aí, através disso daí, Deus abençoou. Vou morar em Barueri, é o lugar onde eu queria. Não desmerecendo os outros lugares, mas é o que Deus faz, não é eu que escolhi. Foi Deus já tinha determinado. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso, ele cumpre, né? Para você ser honrado, você precisa ser humilhado em algum momento. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não acredita numa palavra, mas você tem que crer, você tem que ser grato aonde você está vivendo. Você não deve olhar para o lado, você tem que olhar para a cruz, que é o foco, a palavra que nos guia. Aqui saem muitas palavras de Deus, você deve acreditar, porque Deus está no negócio. E é isso daí, eu estou muito feliz com Deus, porque é Deus que fez. Em momento nenhum eu não fiz nada, eu não tinha dinheiro, minha conta sempre negativa, porque sempre ajudando as pessoas, eu não podia deixar minha conta negativa, porque quem trabalha em banco sabe como que é, o gerente chama, e é isso, trabalha em banco, conta negativa, né? Não combina as coisas, mas quando Deus está no negócio, Ele faz multiplicar. E aí eu consegui financiar uma pequena parte, que eu pretendo pagar rapidinho aí. A gente sabe que a luta é constante. Eu estou contando esse testemunho, mas a gente sabe que a luta é constante, apóstolo, não para. Só que o testemunho também é constante, né? O milagre é constante. Deus, ele vai trabalhar constantemente. Eu estou muito feliz. E tem um carro também, porque eu fiquei sem carro. E eu lembrei que eu tinha uma carta contemplada de consórcio que eu tinha feito um tempo atrás. E aí eu peguei outro carro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! De Deus, aleluia! No livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 em diante. O livro de Malaquias é um livro que ele tem uma característica bem diferente, porque é um livro que fala da ingratidão do povo, do formalismo dos sacerdotes. O que significa esse formalismo dos sacerdotes? É que muitas vezes o tempo tem adaptado as pessoas à realidade que elas estão vivendo. Então, quando um sacerdote ele fica formalizado pela fragilidade que ele está vivendo, ele fica formalizado talvez pela prosperidade que ele esteja vivendo, ele fica formalizado, aleluia, pelo momento de bênçãos que ele está vivendo, ou também pelo momento de lutas e pelo momento de provas. E aqui Deus, no livro de Malaquias, ele fala, aleluia, da ingratidão do povo que volta do cativeiro, aleluia, babilônico, e eles constroem, aleluia, de novo os muros de Jerusalém. E o livro de Malaquias, ele vive esse cenário, aleluia, da reconstrução, da volta ao trono, da volta, aleluia, à glória de Deus. Mas o que acontece? Quando as pessoas passam por algum infortúnio, quando as pessoas passam por algum intempério, quando as pessoas passam por alguns problemas, tem pessoas que se fortalecem em Deus, mas tem pessoas que nunca mais voltam a ser o que eram. E o livro de Malaquias, ele retrata isso.
O livro de Malaquias, ele fala da ingratidão do povo de Deus com o próprio Deus que estabeleceu, aleluia, o cativeiro, que cuidou deles no cativeiro, que falou que no cativeiro eles poderiam se dar a casamento, que falou que no cativeiro, aleluia, eles poderiam adquirir riqueza, que ainda no cativeiro, aleluia, Deus estabeleceria a mão deles sobre aquele povo, e eles foram sustentados no terreno do inimigo, na casa do inimigo, eles prosperaram no cativeiro, até o ponto, aleluia, de Deus trazer o povo dele, aleluia, de volta para, aleluia, a terra da bênção e da vitória. E quando Deus, ele cumpre esse propósito, ele fala da ingratidão. Aleluia. Muitas vezes nós se deparamos com uma situação, eu nem tanto, mas algumas pessoas que eu convivo, as pessoas começam a olhar e achar que Deus não está julgando as coisas, porque a gente vê pessoas que fazem mal se dando bem, e vê pessoas que fazem o bem se dando fala assim, a gente vê pessoas que fazem o mal se dando bem, e a gente vê pessoas que fazem o bem se dando mal. Obrigado, irmã. É isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar desse tempo. Aleluia. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 13. Olha que Deus fala para os sacerdotes. Porque Deus, quando ele vai falar, ele poderia falar diretamente com o povo, mas aqui Deus, ele fala diretamente ao sacerdote, aos ministros, aos profetas. E ele fala, versículo 13, capítulo 13, versículo 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, no que iremos, no que temos falado contra ti, Senhor? O povo com hipocrisia, o sacerdote com hipocrisia. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, no que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nós aproveitamos ter cuidado de guardar os seus preceitos, de andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois reputamos por muito bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedades, se edificam, sim. Eles estão falando que as pessoas que cometem iniquidade, as pessoas que são, aleluia, soberbo, elas também, aleluia, edificam, aleluia, aquilo que aos nossos olhos é bom. Elas estão falando, sim, aleluia. Eles tentam ao Senhor e escapam, aleluia. E aí então Deus começa trabalhar, porque Deus, ele mesmo quando ele está nos advertindo, ele está nos curando. Fala para o irmão, Deus não te adverte sem antes te explicar o porquê. Conhece aquela mãe que fala assim, você vai apanhar, você vai apanhar, e ela, olha, você vai apanhar. Aí quando a mãe bate na criança, a criança fala, eu estou apanhando por quê? Eu já fiz tanta coisa. Eu estou apanhando por quê? Mas Deus é diferente. Você só é advertido por Deus quando você entende que é Deus que está te advertindo. Aleluia. Versículo 16: então aqueles que temem ao Senhor falaram, um com o seu companheiro, e o Senhor atentamente o que? Ouviu. O povo estava reclamando, os sacerdotes estavam reclamando que as pessoas que são soberbas, as pessoas que vivem em iniquidade, as pessoas que vivem em pecado, prosperam, se dão bem, estão resolvidos. A pessoa que nunca dizimou no ano de 2018 está com um turismo preparado para a Europa, os filhos já passaram de ano, foram bem sucedidos no vestibular, aleluia, trocaram os carros,
vão passar o Réveillon à base de uísque 25 anos, e você está com dificuldade para comprar um refrigerante. Aleluia! E aí, aquelas pessoas que confiam em Deus começaram a falar um para o outro, porque o comentário começou a surgir, não é assim? E as pessoas que falaram de Deus começaram a se manifestar, e Deus atentamente ouviu. E quando Deus ouve essas pessoas que temem a Ele falar, Ele construiu um memorial escrito diante deles, para aqueles que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, aleluia. Na Calamanda Rabacai, há um memorial que é escrito com seu nome, aleluia. Deus escreveu, aleluia, e você vai ler nessa manhã, aleluia. Há um escrito de Deus, aleluia, com o meu nome. Olha que Deus fala: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia farei, serão para mim tesouros particulares, aleluia. Poupá-lo-ei como homem que poupa o seu filho que o serve, aleluia. Então verão outras vezes a diferença entre o justo, entre o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve, aleluia. Levanta o braço e glorifica ao Deus Todo-Poderoso e fala assim: há um memorial escrito, aleluia, com o meu nome, aleluia. A igreja em pé, vamos orar para Deus entregar essa revelação, essa bênção de Deus sobre a tua vida, essa bênção de Deus, aleluia, que é a palavra dele sobre a tua história. Deus, é na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós cremos, Senhor, que nesse último culto matinal, aleluia, o Senhor trouxe essa revelação, aleluia, ao líder dessa igreja, aleluia. E eu creio, aleluia, que até o final desse culto, aleluia, o Senhor vai se manifestar, e aquilo que está escrito, aleluia, nos anais do céu, no memorial do céu, aleluia, ainda esse ano, aleluia, vai se manifestar, porque Deus, aleluia, escutou, aleluia, a nossa fala. Adecamanda remanda calabadaravasya, alabacamanda rabacai, rebacalaba xeremenecai, no comonduriaçai. Deus, é na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio, Pai, que tudo aquilo que, aleluia, que tinha que ser rasgado nas nossas vidas, nos nossos ministérios, com relação a tudo aquilo que nós possuímos ou deveríamos possuir, o Senhor rasgou, e nós, aleluia, terminamos esse ciclo, nós terminamos esse tempo, aleluia, e vamos adentrar no tempo de cozer. Mas nós não podemos entrar no tempo de cozer com a infidelidade, aleluia, sobre os nossos lábios. Eu creio que esse culto, que esse dia, que amanhã, aleluia, no penúltimo dia desse ano, será um ano que você vai ter um tempo de qualidade com Deus, e você vai rasgar aquilo que precisa rasgar. Você não vai adentrar o tempo de cozer da mesma forma, em nome de Jesus. Você que crê, levanta a mão bem alto assim e fala: Deus, eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. Nos últimos cultos, eu não tenho feito esboço. Não é porque eu não estou tendo tempo, eu tenho até tempo demais para fazer. Mas eu tenho falado com Deus, que eu quero que Ele fale com a igreja, mas fale de uma forma poderosa. Então eu estou sendo ministrado junto com vocês. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Eu só oro e Deus fala. E Ele me falou desse memorial que é escrito com o meu nome. E Ele me falou alguns versículos que eu nunca tinha entendido a revelação profética que tem esses versículos. E nós vamos discorrer nessa ministração, mas eu gostaria que você aproveitasse ao máximo, porque é uma comida santa de Deus, é uma revelação santa de Deus. E quando eu falei que John Peter falava isso, eu comungo dessa mesma palavra. O homem pede oportunidade quando ele fala no altar aquilo que ele pensa e não aquilo que Deus quer. E hoje eu não quero perder essa oportunidade. Eu quero falar para você
e para mim o que Deus quer, porque eu não vou perder essa oportunidade. O ano de 2019 vai ser o ano da oportunidade. Mas oportunidade do quê? A oportunidade, ela transparece que é uma fala sem responsabilidade. Não, vai ser o ano de você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai ter a oportunidade de ser quem Deus quer que você seja. Você vai ter a oportunidade de ter na tua mão o que Deus quer que você tenha. Você vai ter a oportunidade de viver tempos de cozer que Deus quer que você viva. Aleluia. Abram a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é a... Eu quero que você fique nessa última frase do versículo 3 de Hebreus capítulo 11. Existe uma revelação aqui. Vamos ler, e eu quero abrir o seu entendimento. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que daquilo que se vê, daquilo que se crê. Aleluia. Daquilo que se vê, e não foi feito do que é o quê? Aparente. Ou seja, o que nós vivemos hoje, ele foi feito quando não existia. Então existe uma situação que você precisa entender. Você precisa entender que você ter projetos bons é diferente de você ter a convicção de um projeto bom. Você ter o desejo que 2019 ele seja diferente de 2018 é diferente de você ter a convicção que 2019 efetivamente será diferente. Você crer, você ter a perspectiva, aleluia, uma palavra muito usada hoje, a perspectiva que o governo vai ser bom, é diferente de você ter a absoluta certeza. Você ter a expectativa que o seu casamento vai fluir bem o ano de 2019, é diferente de você ter a convicção que o seu casamento, a sua família, os seus negócios, a sua família vão viver o sobrenatural de Deus. Então, o que nós percebemos aqui? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera, e a certeza daquilo que você não vê. A fé, ela te leva para dois ambientes: para você crer naquilo que você não está vendo, e para você ter a convicção de esperar daquilo que você não pode ver. Ela te leva a um campo do abstrato, mas da absoluta certeza. Ela te leva num campo do invisível, mas também do concreto. Ela te leva, aleluia, do abstrato, mas ela também te leva ao tempo do consolidado. Ela te leva, aleluia, a ambientes, aleluia, proféticos, mas ela também te leva a ambientes de realização. Então, quando eu olho que os antigos, eles conquistaram o testemunho, aleluia, pelo aquilo que eles não viam, aleluia, e tudo que eu vejo hoje, eles não foram criados de coisas que são aparentes.
Fala para alguém que está do teu lado: tudo que você precisa nessa manhã é crer que a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela é tão profunda que ela vai na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir todos os propósitos do nosso coração. E quando Deus está falando, aleluia, com o sacerdote, e o povo se manifesta, os sacerdotes se manifestam, e Deus fala que a palavra dele, aleluia, era essa, que a ingratidão, aleluia, e a forma como os sacerdotes estavam tratando com formalismo e não com o poder a palavra de Deus. Eu tenho 5 aspectos que eu quero te falar nessa manhã. E o primeiro aspecto que eu quero falar nessa manhã é sobre o juízo de Deus. Abram, aleluia, em Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. Vamos primeiro para o 15. Eclesiastes 3,15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do tempo que já passou. Ou seja, aquilo que nós vamos viver está consolidado em Deus, e por estar consolidado em Deus, muitas vezes nós se decepcionamos com a justiça de Deus. No versículo 16, olha que Salomão fala sobre a justiça de Deus. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade. O que Salomão está falando aqui é uma coisa que você talvez já comungou desse pensamento. Às vezes você vive situação que você acha que Deus não está vendo. Você vê pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Há anos eu conheço pessoas que não têm compromisso com Deus há anos, e não cai um cabelo da cabeça dessa pessoa. E você acha que Deus vai fazer justiça, não porque você é julgador, mas porque você conhece a vida da pessoa, você conhece a forma como ela trata o Evangelho, você conhece como ela trata, aleluia, as coisas de Deus, aleluia, e em vez, aleluia, de juízo, você vê, aleluia, que nada acontece com aquela situação. Então Salomão ele fala, no lugar de juízo, aleluia, injustiça, e no lugar da justiça, impiedade. Ou seja, aonde poderia a ação de Deus agir, aleluia, ele vem em piedade. Vivendo, aleluia, que tem um memorial de Deus, aleluia, escrito com o meu nome. Você não pode, aleluia, fixar a tua vida no tempo que você está vivendo, aleluia, e desqualificar aquilo que Deus tem como propósito sobre a sua vida. E muitas vezes, aleluia, quando nós olhamos no lugar da justiça, a injustiça, no lugar da justiça, no lugar do juízo, a injustiça, e no lugar da justiça, a impiedade, nós temos uma tendência, aleluia, de se esmorecer e falar como aquelas pessoas falaram para Deus: que te adianta, lá em Malaquias, que adianta, aleluia, servir ao Senhor, que te adianta, aleluia, nós pagarmos um preço e ficarmos de luto diante da tua palavra, ficarmos diante de luto, aleluia, diante do
do ministério sacerdotal. Que adianta, aleluia, ficar, aleluia, vivo, aleluia, com a palavra de Deus no coração, se o ímpio, aleluia, pratica a injustiça, aleluia, e não é alcançado, pratica, aleluia, situações, aleluia, de afronta ao teu nome e não é alcançado, aleluia. E Salomão fala: eu vi tudo isso debaixo do sol. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ainda que você veja a injustiça no lugar da justiça, e no lugar da justiça a impiedade, continue crendo, há um memorial escrito com o meu nome. Há uma palavra que me conecta à promessa de Deus. Há uma palavra que me faz ficar fiel. Há uma palavra que me faz aguardar o tempo, aleluia, propício para Deus agir na minha vida. Aleluia. Recalabandarabakai. Aleluia. Então o primeiro item foi juízo. O segundo item, aleluia, é o povo de Deus. Esse é interessante. Versículo 16 de Malaquias: então aqueles que temem ao Senhor falaram cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amados, tem pessoas que falam assim: eu estou tão angustiado que hoje eu não consigo orar. Eu estou tão preocupado, eu estou tão insatisfeito, as coisas não aconteceram, as pessoas prometeram, Deus falou que cumpria, Deus falou que usou profeta, usou isso, usou aquilo, e eu estou terminando esse ano dessa forma. Poxa Deus, eu estou entristecido porque eu tinha os meus objetivos, eu fui fiel com o Senhor durante todo esse tempo. Esse é o 5º ano, é o 6º ano, é o 4º ano, sei lá, é o 14º ano que eu passo a virada de ano de uma forma triste, de uma forma que eu não estou feliz, eu não sou hipócrita diante do Senhor, e eu estou entristecido porque eu poderia terminar esse ano melhor. Mas o que me chama a atenção do Filho de Deus, todo mundo estava reclamando, Soninha. Todo mundo, Isaac, estava reclamando. E aí o povo de Deus começa a falar no nome dele. E aí o povo de Deus começa, Leandro, falar que eles são filhos de Deus. E a Bíblia fala que quando Deus escuta os filhos dele, ainda que esteja vivendo uma situação num lugar inóspito, num lugar de tristeza, num lugar de dor, falar do nome dele e se lembrar do nome dele, Deus estabelece algo que até hoje ecoa no meu coração. Ele escreve, aleluia, um memorial. Aleluia. E é isso que eu quero que você se atenta, porque tem pessoas que conseguem viver bem quando tudo está bem. Sabe que eu gosto de conversar com pessoa? Pergunta para o Guto. Quando a pessoa liga aqui para contar o testemunho, eu conto com ela, glorifico. Mas quando a pessoa está no pior momento da vida dela, e ela vem conversar comigo, é onde eu dou mais atenção. Porque eu sou uma pessoa que eu analiso como as pessoas vivem quando ela perde o controle da situação. Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, tem pessoas que ficam na igreja assim, fica com ar de coronel. E tem pessoas que estão vivendo o olho do furacão e estão... Aleluia. Alabacamandarabakai. Eu sei o que a pessoa está vivendo, e eu vejo a pessoa glorificando. A minha Bíblia fala que a mulher cirofenícia, a mulher cananeia, a mulher que vem de uma descendência de Cão, a mulher, aleluia, que já tinha uma palavra de maldição,
liberada, aleluia, pelo patriarca, no momento que Cão, aleluia, descobriu a nudez do seu pai, aleluia. E essa maldição ecoava até, aleluia, o tempo de Jesus. E aquela mulher vem gritando, aleluia, vem gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia, eu tenho uma filha que está em casa, tremendamente atormentada. Aí Jesus libera a mão, olha para trás e fala: ei, dispensa essa que vem gritando, aleluia. Imagine os discípulos tentando segurar aquela mulher, e aí fala assim: ó, Jesus deu uma ordem para dispensar você, você não escutou? Dispensa essa que vem gritando. Ela é cananeia, existe uma palavra sobre a vida dela que impede, aleluia, dela chegar, aleluia, ao objetivo que ela quer, aleluia. Despede ela. E ela gritava, e ela empurrava, e ela se esmurrava, e ela empurrava, e ela conseguiu chegar, eu acredito que a pelo menos 20 metros perto de Jesus. E Jesus fala para ela: olha só, a mulher estava gritando, mas ela estava escutando aquilo que Jesus podia falar. E Jesus falou assim: eu não vou dar os pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela grita 20 metros depois: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai debaixo da mesa. Traga essa mulher aqui, traga ela, solta. Você que estava segurando, deixa ela vir primeiro. As pessoas que te seguraram para você não chegar no lugar que você ia chegar, são as pessoas que vão ser a grande nuvem de testemunha daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Libera ela aí. E Jesus, ele tinha um plano, que quem iria ministrar para aquela mulher seria Paulo, porque Paulo iria se converter, iria ficar 13 anos sendo ministrado, aleluia, e depois de 13 anos ele iria ministrar para aquela mulher. Ou seja, a atitude daquela mulher antecipou a vitória dela em 15 anos. Chacoalhe o seu irmão assim: qual a atitude que você vai ter hoje, que vai antecipar a sua bênção em 15 anos? Aleluia. Então, os filhos de Deus começaram a falar, aleluia, começaram a falar, e Deus escutou, aleluia. Esse é o segundo item que eu quero ministrar para você. O outro item está em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16. Aleluia. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os olhos, abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aleluia. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus acabou de falar que aquele que foi batizado era o filho amado em quem ele tinha prazer. Amém? Deus confirmou através da pomba descendo sobre os ombros. Deus confirmou de uma forma visível e de uma forma audível que Jesus estava dentro do padrão certo, no horário certo, da forma certa. E ele consolida essa palavra, missionária pastora Thaís. Ele fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No capítulo 4, logo depois de Jesus se manifestar e ser manifesto aos céus, a Bíblia fala: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aleluia, aleluia. Olha que coisa gostosa. Deus acaba, montanha, de confirmar: ei, esse é o montanha, esse é o Fernando,
em quem eu gosto dele. Eu confirmo a vida do Fernando como meu filho. Em seguida, o Fernando é conduzido para o deserto. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Porque quando Deus confirma as coisas dele, tudo tem que começar dando certo. A confirmação de Deus, ela vai trazer uma estrutura espiritual para você viver aquilo que tem como promessa na sua vida. Aleluia! Quando você se consolida em Deus, muitas vezes, aleluia, você vai passar por um deserto tão profundo, tão intenso, aleluia, para que seja verdadeiramente consolidado em você a fé necessária, aleluia, para que você seja conduzido por Deus, aleluia, e para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Mas olha como o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é um sentimento doador. O amor do homem é um sentimento egocêntrico. O amor de Deus é doador. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus, aleluia, é transparente. O amor de Deus, aleluia, ele é abundante. O amor de Deus, aleluia, ele sela uma etapa na tua vida. O amor de Deus é um amor substitutivo, aleluia. Ele substitui, aleluia, a morte pela vida. Ele substitui o pecado, aleluia, pela abundância de vida. A Bíblia fala em João 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, vírgula, mas Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia. É a palavra de Deus. Nós temos que aprender a viver a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Abram, por favor. 2 Timóteo 3,16. Oh, aleluia. 2 Timóteo 3,16. Aleluia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, quando você, no meio da maior luta que você está vivendo, você vai buscar, vai alicerçar a palavra de Deus, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a palavra de Deus. Quando a pessoa está com ansiedade, apóstolo, eu tenho uma síndrome de ansiedade. Quando eu estou ansioso, eu não consigo orar direito, eu não consigo jejuar, eu não consigo dormir direito, eu não consigo ler a palavra de Deus, eu fico numa ansiedade tão grande, aleluia, e eu não entendo isso que eu acabei de falar para vocês, que mesmo você estando no olho do furacão, você vai ler a palavra de Deus, você vai orar ao Senhor, você vai proclamar as bênçãos de Deus, porque você vai ter a convicção: existe um memorial escrito de Deus com relação à minha vida, com relação à minha família, com relação ao propósito. Vocês lembram a loucura que nós vivemos o ano passado? Vocês imaginariam que vocês estariam aqui no final desse ano com arzinho condicionado já chegando, né? Num lugar tranquilo? Eu nem me lembro do lugar onde eu congreguei tantos anos. Quando eu passo lá, só falta fazer o sinal da cruz assim, ó. Porque o católico, quando ele passa na igreja, ele fica assim, né? Quando eu passo ali na Araguaia 122, falo: sangue de Jesus tem poder, muda o caminho. Eu viro antes. Eu falo: vira antes, Sandra. Mas vira antes, amor. Aleluia, aleluia. Não é ingratidão, não. É que eu
quero trazer à memória coisas que me tragam o quê? Esperança. Para lá eu nunca mais vou voltar, em nome de Jesus. Amém? Então, muitas vezes quando você está ansioso, você não quer ler a palavra de Deus, você não quer, aleluia, orar. Tem pessoas que estão dizendo, não consigo, apóstolo, eu estou preocupado, aleluia, eu estou desesperado. Para tudo e vai ler a palavra de Deus, para tudo e vai orar, para tudo e vai jejuar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o último, que também está relacionado a João 3,16. Deus amou o mundo, e Ele levantou um sacrifício para mudar a minha vida. O sacrifício de Jesus, Ele substituiu a sentença que eu tinha de morte por vida. Ele substituiu aquilo que estava marcado para acontecer na minha história e me trouxe vida em abundância. Eu queria um ministério de louvor, por favor. Seria uma hipocrisia minha e sua falar que nesse tempo de luta nós não tivemos um momento de fraqueza, um momento de tristeza. Seria hipocrisia da minha e da sua parte. Mas essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, esses 6 itens, eu não sei você, mas eu vou guardar no meu coração. Porque muitas vezes, Soninha, você vê, no lugar do juízo, você vê a injustiça, e no lugar da justiça, você vê a impiedade. E muitas vezes você vê o povo de Deus reclamando dentro da casa de Deus. Ah não, esse ano foi terrível para mim. Ah não, eu estou terminando esse ano de uma forma entristecida. Agora, o Filho de Deus, que foi confirmado de forma corpórea pela pomba ao descer no ombro, foi confirmado de uma forma audível. Logo após a confirmação foi levado para o deserto. O que eu sou melhor do que Jesus? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Que a palavra de Deus, aleluia, ela serve para abrir, para fechar, para libertar e para me conduzir. E que existe uma obra de Deus a ser feita na minha vida. Existe uma obra de Deus a ser feita na minha vida. E o que eu vou pregar no culto do culto da virada é uma palavra muito forte. É uma palavra que, mesmo que você não vier, depois você vai ser gravado, escute com carinho, porque eu assino embaixo, pela minha fé, que o ano de 2019 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu tenho 58 anos de idade. Entre 58 anos, 20 na fé, 22 na fé. Esse ano de 2019 vai ser o melhor ano dos meus 58 anos de idade, e vai ser o melhor ano dos meus 22 anos diante de Deus. Aleluia! A Bíblia fala que muitos são os projetos do homem, mas a resposta certa vem o quê? Quem entende esse versículo? Muitos são os projetos do homem. Ou seja, durante a minha vida toda, eu fui apresentando os projetos, mas vai ser no ano de 2019 que Deus vai consolidar. Quantos projetos há anos você tem apresentado e colocado na mão de Deus?
Mas vai ser nesse ano. Tem uma revelação. Tem uma revelação. Tem uma revelação com essa palavra. Muitos são os projetos do homem. Muitos são os pensamentos do coração do homem. Mas a resposta certa vem do Senhor. Quem crê que 2019 você vai receber a resposta certa? Recabanda remandara bacana. Mas para nós adentrarmos esse ano, se assemelha ao que eu falei do memorial escrito em Malaquias, quando o povo está voltando do cativeiro. O povo está voltando para congregar nos lugares que eles deveriam congregar. E no momento da gratidão, a gratidão se torna em ingratidão, porque a gente está acostumado a ver no cenário do juízo e da injustiça, a injustiça e a impiedade. E você acha que Deus, você está servindo a Deus de balde. Você acha que inútil é servir a Deus, inútil é se manter em luto, enquanto todo mundo se mantém em festa. Mas o que me chama a atenção é quando aqueles homens e mulheres começam a falar, e a Bíblia fala que o Senhor ouve. E nessa virada de ano, à meia-noite, nós vamos estar em oração e vamos falar: Senhor, não é inútil servir ao Senhor. Nunca foi servir ao Senhor. Eu sei que existe um memorial escrito sobre a minha vida, e eu vou entrar nesse ano tomando posse. Eu vou entrar nesse ano marchando. Vai ser na praia, vai ser no meu apartamento, vai ser no sítio, vai ser na casa dos meus parentes. Mas à meia-noite eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar: não foi inútil, Senhor. Não foi não. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor foi fiel, aleluia, no tempo de rasgar. O Senhor foi fiel no tempo, aleluia, que algumas coisas foram, aleluia, esvaindo, aleluia, da minha vida, foram saindo, aleluia, do meu controle, aleluia. E agora eu adentro ao tempo de coser. Eu adentro, aleluia, o tempo da construção do projeto de Deus, aleluia, para a minha vida, do projeto de Deus, aleluia, para a minha história. O nosso Deus, ele vai, aleluia, contra as leis que nós conhecemos como física, aleluia. Aonde tem parede, aleluia, ele olha como se não tivesse, aleluia. Aonde não dá para andar, ele caminha como se tivesse plano, aleluia. Aonde há enfermidade, ele ora como são, aleluia. O nosso Deus